Numa escola que eu trabalhei como orientadora educacional, nós tínhamos uma professora muito chata. Dessas que vivia reclamando de tudo o tempo todo. Além disso, adorava uma fofoca e vivia de autopiedade. Se alguém estivesse expondo um problema pessoal, ela interrompia e começava a falar dela. Ela só não era dispensada porque era amiga da diretora. Numa sexta-feira, eu estava no corredor e ela estava dando aula no 3º ano do ensino médio. A classe estava ansiosa para ir embora. Então ela deu um berro e começou um sermão mais ou menos assim. Seus irresponsáveis, daqui a 3 meses vocês estarão prestando os vestibulares. Vocês vivem despreocupados, não querem nada com nada. O que vão ser amanhã? Vocês não vão ser nada. Um aluno levantou e respondeu: o que nós vamos ser amanhã eu não sei. Mas não sendo uma pessoa chata, fofoqueira, que vive reclamando da vida, que não está contente com nada, que não respeita o sentimento dos outros, olhe, não sendo nada disso, já está de bom tamanho. A classe aplaudiu o aluno em pé e a diretora suspendeu o aluno porque ele foi mal educado. Falar a verdade em público na sociedade hipócrita que vivemos realmente é falta de educação, né, gente? Eu sei que você conhece professores como esse que eu acabei de descrever. Eles reclamam o tempo todo. Por que eu contei essa história? Porque uma grande descoberta da neurociência põe em xeque esses professores. Essa descoberta deixa claro, bem claro, que não importa a quantidade de diplomas ou o tamanho do conhecimento que o professor tenha. O que sempre irá falar mais alto é o exemplo. Neurônios espelho. Espalhados pelo cérebro, esses neurônios disparam não apenas quando realizamos uma ação, mas também ao observar alguém realizando uma ação. A descoberta deste mecanismo sugere que nós também fazemos mentalmente tudo o que assistimos alguém fazer. Olha, eu vou repetir que é para ficar bem gravado, hein? Fazemos mentalmente tudo o que assistimos alguém fazer. Quer seja uma boa ou uma ação. Vamos aos exemplos. De repente alguém boceja. O que acontece? Você boceja também. São os neurônios espelho em ação. Entende por que sentimos a dor ou a alegria dos personagens no cinema, no teatro ou na novela? Como se fossem nossa. Neurônios espelho. Entende por que a criança de 4 anos fala um palavrão? Ô, falar que você é corintiano, cara? Entende por que as crianças têm neuroses de adultos? Olha, nós não sabemos com quem ela aprendeu, mas podemos ter certeza de que ela está imitando alguém. Acredito que você já ouviu. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Antigamente, isso era um chavão. Hoje, isso é fato científico. Você seguiria uma nutricionista que é obesa e fala que sabe como emagrecer? Você ouviria os conselhos de uma pessoa que vive reclamando da vida? Você acreditaria em um padre ou pastor que não tem paz e vive estressado? Acredito que não, né? Você acha que os alunos escutam um professor que é mal educado? Aliás, é até um paradoxo. Como pode uma pessoa mal educada trabalhar com educação? Ninguém dá aquilo que não tem.
Você acha que os filhos irão escutar os pais que dizem: estude, moleque, o estudo é importante, se esse mesmo pai nunca pegou um livro para ler? Aliás, essa imagem, ó, dá uma olhada, eu recebi do Facebook. Se o exemplo vale mais do que 1000 palavras, o que você acha daqueles professores que dão berros e gritos com a classe para pedir silêncio? Se você quer silêncio, se dê como exemplo, faça silêncio, se recuse a dar aula. Lógico que eu estou falando de classes com jovens e adolescentes. Classes com crianças é outra forma de trabalho. Será que é impossível que uma classe do ensino médio fique em silêncio? Será? Eu conheço professores que conseguem dar aulas sem ter que gritar com a classe. E os alunos até comentam: com esse professor a gente não brinca. Esse conhece o assunto, tem peso no que fala. Por outro lado, eu trabalhei em um colégio onde uma professora entrava na sala de aula falando e saía da classe falando. Inconscientemente, os alunos sabem que quem fala coisas de valor não gasta palavras. Os alunos percebem que esses professores que falam em quantidade são mudos em qualidade. E quando o professor não gosta daquilo que está ensinando, ou quando o professor não domina a matéria, você acha que os alunos não percebem? Se as pesquisas de Albert Mehrabian sobre a linguagem corporal estiverem corretas, que eu acredito que está, a comunicação acontece 7% verbal, 38% vocal e 55% não verbal, incluindo gestos, expressões faciais, postura e demais informações expressas sem palavras. Um dia um professor me falou assim: as crianças e os jovens não respeitam nem seus pais. Você acha que irão respeitar a gente? Também pudera, né? Há muitos pais que dão péssimos exemplos aos seus filhos. Há uma história bonitinha que é assim: um pai estava muito bravo com seu filho de 4 anos por ver a sujeira que ele fazia quando comia. Filho, você parece um porquinho, quanta sujeira! Como o filho não deu a mínima, ele perguntou: filho, você sabe o que é um porquinho? O filho respondeu: sei, é o filho de um porcão. Se você já participou de uma reunião de professores, com certeza já percebeu como é difícil fazer com que os docentes permaneçam em silêncio, não é isso? Eles conversam o tempo todo, levantam-se e saem, eles não param quietos. E se você observar bem, verá que os professores que mais berram com os alunos são aqueles que mais conversam na hora das reuniões. Eles não conseguem ficar quietos numa reunião e depois têm a cara de pau de exigir dos alunos o que eles não são capazes de fazer. Silêncio. Trabalhei em uma escola onde precisávamos ficar atentos a todo o material do almoxarifado. Haviam professores que pegavam emprestados algumas coisas da escola. Você entendeu, né? Professores que roubavam. Gente, isso existe. Eles levam giz, apagador, livros, mapas, DVDs. É ridículo, gente, uma escola ter que vigiar seus próprios professores. Mas, voltando na descoberta dos neurônios espelho. Essa pesquisa mostrou também que nós imitamos a ação do outro, principalmente se esse outro tiver qualidades que admiramos. E agora a coisa pesa ainda mais. Isso porque durante a formação da personalidade, a psicologia diz que a criança e o adolescente colhem, pegam
e introjetam o que lhe interessam como uma forma de se igualar àquele ser que elas admiram. Falando de forma mais simples, a criança e o adolescente procuram imitar as pessoas que admiram, imitar seus ídolos. Quem nossos alunos admiram? Quem são os ídolos dos alunos? Há um tempo atrás, o SBT fez uma pesquisa com o povo para escolher os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. O que leva alguém a ser considerado grande? O caráter. A coragem. O espírito de luta. O que faz alguém permanecer grande na história de um país? O exemplo de vida e cidadania. Atos que inspiram toda uma nação. Ideias que influenciam multidões. Quais são as qualidades de um grande brasileiro? Quem é o maior brasileiro de todos os tempos? Entre os 100 maiores brasileiros de todos os tempos, para o povo, mais de 10% são jogadores de futebol. Nessa grande pesquisa, o jogador Neymar, por exemplo, é considerado mais importante que Oswaldo Cruz, Carlos Drummond, Paulo Freire, Carlos Chagas, Tom Jobim, olha, e muitos outros. E não é por menos, né? Os jogadores de futebol são tratados como deuses. Observe a cobertura de uma partida de time europeu. E no Brasil não é diferente, viu? Redes de televisão colocam jornalistas falando ao vivo em frente a um hotel 5 estrelas. E durante o percurso do hotel até o estádio, o ônibus com os jogadores é filmado e fotografado pela multidão que acompanha. Essas imagens são intercaladas mostrando a grande massa de pessoas que chega ao suntuoso estádio, que mostra os deuses em seus uniformes de batalha. Vários anjos, crianças, dão as mãos aos deuses que irão dar o ar da graça, mostrando toda a sua habilidade e simpatia. É demais, né? Para qualquer pessoa que pensa só um pouco, só um pouco, dá para ver que existe muita manipulação por trás disso. Mas nossos alunos não sabem, gente. A mídia mostra a vida dos deuses em seus carrões, mansões e mulheres. Só não mostra que mais de 80% dos jogadores no Brasil ganham até R$1.000 por mês. E é por causa disso que existem milhares, olha, eu até diria milhões, de crianças que querem ser jogadores de futebol. Confira as pesquisas. A profissão que a gente escolhe quando há livre-arbítrio é o resultado das introjeções. Se você fizer uma análise a respeito da sua profissão e de como vê a vida, verá que houve uma personalidade que o marcou. Verá também que essa pessoa foi fundamental na escolha profissional. Pense numa pessoa que foi especial para você. Quando você lembra dessa pessoa, quando sente saudade, o que lhe vem à mente? Observe que vem a forma de falar, de sorrir, de olhar, de encarar a vida. O que nos marca é o caráter da pessoa. Na escola, o processo é semelhante. Isso explica por que há professores que, embora sejam papas em determinados assuntos, com ótima didática, com um enorme currículo, não conseguem despertar o interesse dos alunos pela matéria. O professor pode ser doutor no assunto, usar vídeos, slides, som, computadores, que tudo será sem brilho. Se você é professor, converse com alguns alunos
e deixe que eles falem sobre seus professores. Você irá observar que a matéria mais empolgante é aquela que tem um professor com a personalidade mais interessante. Pode ver.